Shalom, irmãs. Shalom a todas as escudeiras. O meu nome é Fátima, eu moro em Gravataí, Rio Grande do Sul. Tenho 4 filhas, a Fabiana, a Viviane, a Kelly, a Daiane, 4 netos. Trabalho no município há 40 anos e aceitei Jesus. Eu acredito que há muitos anos atrás, mas de fato, publicamente, eu aceitei em 2015, quando eu me batizei. Mas, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que orou muito, acreditei sempre muito em Deus, tive muita fé, sempre, em todo o tempo. E não lembro de murmurar muito sobre problemas que surgiam no decorrer da minha vida. Não lembro de murmurar, mas talvez tenha murmurado, não lembro. O testemunho que eu vou contar para vocês, algumas de vocês já sabem, aconteceu em 2008, dia 18 de setembro de 2008. Eu estava em Torres, morando em Torres, Rio Grande do Sul. Saí para caminhar bem cedo da manhã com uma vizinha. Fomos caminhar na beira da praia. Caminhamos 11 quilômetros, várias praias nós fizemos. Voltei para casa e fui fazer uma limpeza na casa, faxina, limpar meu carro. Aí era uma e pouco da tarde, não lembro bem, eu estava terminando de limpar meu carro. E quando eu me abaixei para aspirar o pó do carpete, eu senti uma tontura. Aí eu levantei a cabeça, olhei para os lados, estava tudo bem. Eu pensei comigo mesma, eu devo ter me enganado, estou bem. E continuei limpando. Aí, dali um pouquinho, a minha vizinha apareceu e me fez uma pergunta, que eu não lembro qual foi a pergunta. E quando eu fui responder para ela, eu vi que eu não estava normal, porque a, a, eu não lembro como é que eu falava, não consigo... Lembro, mas não consigo imitar novamente, né? Mas era mais ou menos assim, sabe? Não saía a palavra definida, é como se eu estivesse muito bêbada, a língua... Enfim, eu não consegui falar direito, mas eu ainda conseguia falar. Aí eu me assustei, levantei, saí do carro, muito assustada, e pensei na hora, é um AVC, só pode. Só que a minha vizinha não percebeu que eu estava falando daquele jeito, não entendo como é que ela não percebeu, porque era muito notório, né, a forma como eu estava falando. E não sei por que cargas d'água que eu inventei de ligar para a Fabiana. Ela morava em Blumenau na época, acho. Mas acredito que ela lembra como é que eu estava falando, dava para entender, mas era bem difícil, porque as palavras não saíam naturais, elas saíam como se eu fosse bêbada ou drogada, não sei explicar. E aí ela me mandou para o hospital e eu disse, não, vou terminar minha faxina, vou fazer minha mão ainda, meio teimosa, mas aí eu comecei a me assustar muito porque a minha vizinha estava com os olhos muito arregalados. E aí ela foi levar o marido no trabalho e eu resolvi ir para o hospital para ver o que eu tinha. Peguei meus documentos. Quando eu cheguei no hospital, eu não falava mais nada. Estava completamente muda. Me perguntaram meu nome, eu fui responder e não saiu nada. Aí me levaram direto para a emergência, lá numa sala, e o médico veio conversar comigo, fazer alguns exames neurológicos e ver minha pressão. Eu não lembro direito se era 30 por 27 ou 27, eu não me lembro, eu sinceramente não lembro, mas estava muito alto, muito alto. Parece que a baixa estava em 24. Mas eu estava lúcida, completamente lúcida. E eu lembro que ele me fez alguns exames neurológicos e mandou fazer uma tomografia computadorizada. A minha vizinha foi comigo, me acompanhou, atravessamos a rua, fomos no ambulatório lá, no lugar que fazia, fiz a tomo, dali um pouquinho o médico me chamou.
sentou na cama e disse: olha, você teve um AVC hemorrágico. A tua situação é bem grave, é bem difícil, e nós vamos tentar encontrar uma ambulância para te levar para Porto Alegre, só que ela tem que ser com um médico, uma UTI móvel, porque você realmente teve um AVC muito sério. E já é o segundo AVC, do mesmo lado, e eu não sabia nem que eu tinha tido o primeiro. Eu notava que a minha boca tinha ficado um pouquinho torta, o dentista também notou, mas não muito forte, não, né? Não muito saliente. Tinha sido há 2 anos atrás. E aí eu lembro que ligavam para o hospital, Fabiana acho que ligava para o hospital, e muito desesperados, porque não tinha uma ambulância UTI que me levasse para Porto Alegre, e ali não tinha neurologista para me atender. E foi passando, não encontrava. Quando encontraram a UTI, não encontrava o médico que me acompanhasse. E assim passou a noite. E eu fiquei com medo de dormir e não... Sei lá, eu fiquei com medo de dormir, ficar muito torta, muito, né? E aí comecei a orar por todas as pessoas que entravam na emergência. Porque como a estrada do mar é muito terrível, ela causa muito acidente, muitas pessoas chegaram com traumatismo, né, tudo machucadas, e ficavam naquela sala junto comigo. E eu levantei, eu estava no soro, eu levantei com uma mão no soro, a outra, eu orava para as pessoas, todas. E de noite, umas 10 e pouco da noite, a Moa foi para lá, ela era minha vizinha, e eu pedi para ela orar, só que eu não falava, eu fazia gesto e a pessoa entendia. Mas eu escrevia. Só que eu acho que eu não escrevia direito, porque as pessoas olhavam para o que eu escrevia, e daí eu ia ler, eu também não entendia. Então, não sei como é que estava. Eu acho que a minha não era um problema de coordenação, eu acho que era cerebral mesmo. E passei a noite ali, eu acho que dei assim umas cochiladas só, mandei todo mundo embora, porque eu não queria judiar as pessoas ali que estavam comigo, né, a Moa, aí foi o genro dela também, e eu fiz sinal para o genro dela que eu não queria operar, e fiz assim, com um dedo na cabeça, né, que eu não queria operar, e ele disse: você não vai operar. E ficou ali orando comigo, né, e ele sabia que eu estava orando, e ele também ficou orando comigo, o genro da Moa, né. E daí de manhã, bem cedo, eu estava com muita dor de cabeça, não tinha comido nada, tinha ficado o dia todo sem comer, a noite toda ali no hospital, e não tinha conseguido ambulância. Daí chegou umas 7 da manhã, um médico que havia me atendido na noite anterior, no dia anterior, chegou e me olhou e disse: mas eu não acredito que essa mulher ainda está aqui. E eu vou levar ela. E ele mesmo me trouxe. Chamou o UTI móvel e ele mesmo me trouxe. Daí, quando eu estava entrando na ambulância, eu fiz sinal que eu estava com muita dor de cabeça. E ele me deu uma Novalgina injetável. E tomou conta do meu telefone, porque todo mundo que me ligava, eu olhava para ver quem era, né? E passava a ligação. O meu cardiologista me ligou, uma amiga minha que é psiquiatra me ligou. Enfim, as pessoas daqui de Gravataí começaram a me ligar, né? E como eu não falava, eu passava o telefone para alguém falar. E aí o médico confiscou meu celular, para parar de incomodar, eu acho. Mas eu ainda fiz bobagem ainda, porque estava muito calor e o médico disse: ai, está muito quente aqui, foi tirar o jaleco. E eu lembro que eu fiz assim: olha, pensa, eu toda esgolepada ali, mexendo com o médico. Menino, sabe? Um menino bem, bem jovem. Depois eu fui conversar com ele quando eu voltei a falar novamente. Daí me levaram para o Hospital Beneficência Portuguesa em Porto Alegre, que a especialidade é neurologia. Chegando lá, eu não fiquei de cama, porque eu não tenho paciência para ficar muito na cama. E eu levantava, e o médico me xingou: você não levanta quando nós chegarmos no hospital, porque daí eles iam dizer que eu não estava mal, e eu estava, mas eu não demonstrava. E aí eu fiquei sentadinha, né, como o médico mandou, ele ficou bravo ali comigo, né, daí veio uma cadeira de rodas, eu andei na cadeira de rodas, me sentindo muito mal,
e mandaram fazer uma outra tomo, onde apareceu realmente os 2 AVCs que eu tinha tido do mesmo lado, do lado esquerdo, e que foi bem grave, mas que que eu estava recuperando bem, né, que nós íamos ver, como é que iam andar para ver se havia necessidade de operar ou não, ter o edema se desinchasse. Daí eu fui para o quarto direto, não fui para UTI nem nada, e ele começou a me fazer, o neurologista começou a me fazer exames neurológicos, com o dedo no nariz, levantar, aqueles, Fabiana, que você lembra quando você era criança. E fazer um 4 com as pernas, correr para um lado, correr para o outro. E aí eu lembro que ele, se você pega a mão direita agora e dá um soco para frente. E um amigo meu, o Enio, que até já faleceu, estava sentado do meu lado na cama, do lado direito. E daí o médico disse: você fecha a mão e dá um soco para frente. E eu fechei a mão e virei e dei um soco no Enio. Aí disse: não, é para frente. Mas eu sabia que eu estava fazendo, eu só fiz aquilo para judiar do Enio, né? Fiz todos os exames neurológicos, estava tudo bem, só que eu estava babando muito, me afogava bastante e com a boca torta, e eu não conseguia colocar a minha língua da esquerda para a direita. E a boca havia entortado do lado direito também, mas do braço estava tranquilo, a perna tranquila. E aí veio mais neurologista, né? E disseram que eu não voltaria mais a falar, que eu iria ficar muda assim para o resto da vida. Daí eu pensei, eu não podia falar, né? Mas eu escrevi só lá em Torres sobre isso. Eu pensei que Deus sabia o que estava fazendo e que eu confiava nele, que eu tinha certeza que eu ia voltar a falar. Eu sentia isso. Apesar de não ser cristã, eu tinha uma fé muito grande. Só que na época eu era reikiana. Então, mas eu impunha as mãos como o rei que mandava, mas eu sempre orava. Então, eu acho que eu confiava era em Deus realmente, não em nada do reiki. Mas eu orava para todo mundo. Todas as pessoas que chegavam perto de mim, eu orava. Aí tinha uma senhora que estava sozinha no quarto e ela não tinha ninguém que cuidasse dela, ela não conseguia comer. E eu lembro que eu adotei a mulher, que eu dava comida para ela todos os dias. Então, assim, eu não esmoreci e não fiquei me sentindo coitada em nenhum momento. Me sentia. Eu sabia, não sei por quê, eu tinha uma certeza tão grande que eu ia voltar a falar. Aí, dali uma semana, eu praticamente fugi do hospital, porque o médico disse que ia me dar alta, mas ele não apareceu para me dar alta. E eu fiquei ali incomodando, 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 porque eu queria ir embora, né? Não queria mais ficar ali. E aí a minha filha mais nova, a Viviane, estava lá comigo e me trouxe de madrugada. Nós conseguimos ver. Daí fui para Torres, dali no mês, na mesma semana fui para Torres, fiquei sozinha em Torres, não tive ninguém que cuidasse de mim. Eu até nem sabia que era tão perigoso ficar sozinha, mas era muito perigoso por causa da convulsão, né? Mas eu não sabia que eu não poderia ficar sozinha nunca. Mas fiquei, Deus foi ali comigo e eu fiquei tranquila. Daí eu fui no neuro em Torres, né, para dar continuidade ao tratamento, e ele me examinou tudo e disse, viu meu miatomo, que eu não voltaria mais a falar. Aí eu escrevi: não me subestime, Deus encontrará subterfúgios e um caminho, e eu vou voltar a falar. Eu escrevi. Dali 15 dias, eu voltei no consultório falando, como eu estou falando agora, com bastante dificuldade, porque algumas palavras eu tenho dificuldade até hoje de pronunciar. Essa foi uma, pronunciar, porque tem duas consoantes junto, então são difíceis de eu expressar, mas eu sempre fiz caras e bocas no espelho e pedi a Deus
que eu voltasse a falar, porque era divertido não falar, porque as pessoas que eram meus amigos riam bastante de mim, e eu acompanhava. O genro da Moa foi um que disse: ai, coisa boa agora, essa mulher não pode falar, não enche mais meu saco, não me xinga, não faz nada, continua assim. Só eu escrevia, né? Daí eu escrevia bem. Mas eu continuei fazendo caras e bocas, não tive dinheiro para ir no fonoaudiólogo, então eu fiz sozinha, né? Fazia caretas, e todos os dias eu tentava fazer primeiro as vogais e depois as consoantes. Foram difíceis, o V foi difícil, o P difícil, o T, muitas foram bem difíceis. Mas, para a honra e glória do meu Deus, a certeza que eu tinha aconteceu. E eu voltei a falar. No início, como se eu fosse uma francesa, bem. Passava até. Eu fui comprar uma creche no meu celular e responderam em inglês para mim, porque acharam que eu era americana, né? Só que em inglês eu não entendia nada. E também tinha que botar crédito no celular, mesmo que eu não falasse. Eu queria ver quem é que me ligava. Aí um dia fui na praia, pedi para um casal que estava ali bater uma foto minha. E a moça perguntou: a senhora é estrangeira? Eu disse: sim. Eu não aguentava mais de tanto dar explicação, né? Que eu havia tido isso, isso e isso. Então eu sei que é pecado, mas eu concordava, né? E aí um dia eu tive um mal-estar durante a noite, uma convulsão, e a minha vizinha me levou para o hospital. Chovia muito aquela noite, muito, 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 muito. E quando eu cheguei no hospital, era o médico que havia me levado para Porto Alegre, que estava de plantão. E eu reconheci, disse: você me reconhece? Você lembra de mim? Eu disse: não. Eu disse: quer ver como você vai lembrar? Uhul! Aí ele lembrou que eu havia feito isso na ambulância. E me abraçou, ficou muito feliz, disse como é que eu tinha recuperado tão bem. Aí me deu medicamento para convulsão, e eu fiquei bem, fiquei o resto da noite ali no hospital, e depois fui para casa. E esse é um dos testemunhos que eu tenho para vocês, irmãs, para ver o quanto Deus foi maravilhoso para mim, e que Ele queria que eu seguisse os caminhos, né, dele. Mesmo tendo fé, eu não suportava crente, não gostava de crente. Eu achava que não era feliz, eu achava que era... Gente, eu não sei nem explicar o que eu pensava, mas era muito ruim, muito ruim. Mas sempre orando, sempre. Me ajoelhava, eu orava com as minhas filhas, eu orava com os vizinhos, eu orava com a minha família. Eu sempre fui de orar, sempre. Eu acho que a minha mãe me ensinou isso, a agradecer, orar, mas eu não queria me batizar. Daí eu fui para uma célula e o pastor me perguntou: a senhora aceita Jesus? Eu disse: eu não quero responder isso. Porque eu achava, ver só os testemunhos ruins, né, que a gente vê das pessoas, fazem a gente não entender direito, né? Eu achava que para aceitar Jesus eu tinha que me batizar numa igreja. E não era nada disso, né? Mas eu continuei, eu gostava da célula, eu continuei indo ir na igreja eventualmente, e foi indo até que um dia um amigo meu foi no trabalho, que nós não o conhecíamos, a Daia lembra dele, foi vender perfumes, o Dario. E eu fiquei ouvindo ele conversar, e eu disse: esse homem é crente. E eu andava pedindo para minha vizinha me levar para a igreja, ela nunca me convidava, e eu tinha medo de sair à noite, sozinha. E daí um dia eu liguei para ele e perguntei: qual é a igreja que você vai? Daí ele disse: eu disse: você me leva um dia contigo, tua esposa? Claro! E aí a Day me perguntou: Fá, como é que você sabe que ele é crente? Eu disse: porque ele me chama de abençoada. Ele nunca se refere a mim como uma Fátima ou isso, aquilo, é abençoada, sempre. O jeito que ele fala me mostra que ele é cristão. E assim foi.
Daí eu fui para a igreja, eu fui batizada, incomodei bastante, porque eu queria ser batizada logo, e comecei a falar bastante sobre Jesus. Eu acho que a Daia lembra sobre isso, né? Tinha muitas dúvidas a respeito de pedir dinheiro, que eu achava que me pediam muito dinheiro. Eu dava o dízimo, sempre dei. Mas a situação na igreja que eu estava indo era muito difícil e eles pagavam muito aluguel, então eles pediam muito dinheiro, e isso me incomodava no início. Aí a Daia me xingou um dia: Fá, se isso te incomoda, fica para ti, porque a Fabiana, não essa minha filha pastora, uma outra Fabiana, amiga nossa, eu acho que ela era espírita, né, Daia? Não sei, parece que era espírita. E aí ela botava a pilha contra mim, né? Que eu não deveria dar, porque não sei o quê. E eu parei de falar, realmente, não falei mais no assunto. E comecei a ver o andar da carruagem, como é que era, né? E daí eu vi. E aí, depois que a Fabiana tem o Tropa de Elite, eu pedi para o pastor para sair, e ele me abençoou, e eu vim para o Tropa de Elite. Mas, assim, irmãs, eu tenho muitos outros testemunhos, mas deste testemunho, quem me viu muda, com a boca torta, babando, sem conseguir engolir direito, porque eu me afogava, viu Deus poderoso que tinha uma missão para mim. Porque não foi em vão. Não foi em vão que eu fiquei aquela noite toda orando para aquelas pessoas. Não foi em vão o médico que me atendeu. Nada foi em vão. Deus me mostrou o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele me abençoou. A minha voz pode ser chata, e eu sou falante, mas olha o poder, eu voltei a falar. Eu acho que eu consigo me fazer entender. Eu procuro sempre melhorar a minha dicção, e muitas vezes a Dai disse que ela não percebia, mas eu percebo quando eu tenho dificuldade em falar. Uma das dificuldades que eu fiquei por muito tempo foi limitação de lembrar. Eu lembro de um episódio que eu fui atender um consumidor, e quando eu voltei, eu disse: Dai, atende ele, por favor. Ela disse: o que é? Eu disse: me poupe, Dai, você acha que eu vou me lembrar dali até aqui? Faz 2 segundos que eu falei com o homem, eu não vou lembrar. É muito tempo. Eu esquecia. E a Daia ria, porque eu sabia que era para ela resolver, mas eu não lembrava de falar sobre o que era na íntegra. Só que eu sabia que era ali, que era com ela. Então, foi uma outra vez, uma outra ocasião, eu não lembrava, fiquei 3 dias tentando me lembrar como é que era o nome como é que era a Dayan. Para gravar as coisas, para tirar do computador, gravar. Chip, né? Não é chip, mas eu não lembro. E eu fiquei uns 3 dias também, não conseguia lembrar. E assim foi. Eu ainda tenho alguns lapsos, né? A pessoa me explica, eu entendo, mas eu não memorizo como eu deveria, como eu fazia antigamente, que eu tinha aquela memória assim. Mas eu acho que é uma bênção, acho não, tenho certeza, sou abençoada. Deus me abençoou com um trabalho abençoado, maravilhoso. Voltei a trabalhar, que eu estava aposentada, voltei a trabalhar. Fui amiga da Daia, trabalhamos juntas muitos anos. Graças a Deus, ela foi batizada, eu estava junto. Levei para a igreja, levei a Moa, que a Moa era um bandista, levei para a igreja em nome de Jesus. E muitos outros que eu tenho certeza que eu já levei. Só um exemplo, nem tanto orando sim, porque eu oro direto, né? Mas eu acho que eu não dou maus exemplos. Eu tento ser mansa, eu tento ser generosa, eu tento. Não sou perfeita, sou pecadora de montão, mas eu tento cada dia me melhorar mais. E por mais que eu não responda as coisas do Tropa, eu oro todos os dias por cada uma de vocês. Para Felizarda, quando eu comecei, eu vi que ela estava ausente, eu me desesperei, orei de joelho muitas vezes. Eu não estou dizendo isso para acharem nada, eu só quero que vocês saibam que eu não tenho preguiça de orar, não importa a hora que esteja. E eu levanto
todas as madrugadas para orar e oro por todas. E é isso, minhas irmãs. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque a minha filha querida é pastora, meu genro é pastor, são meus amigos. As minhas amigas estão tudo junto. Muito obrigada. Obrigada, Felizarda, por ter orado por mim. Obrigada, tropa. Obrigada, escudeiras. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Eu amo todas vocês. E amo meu Jesus, amo meu Deus. E sou grata, grata, muito grata ao meu Pai. Por tantas coisas que Ele fez. Tantas coisas que Ele fez por mim. E tem outras muito mais que eu ainda vou testemunhar para vocês.